E aí pessoas, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Pedro. Vamos estar falando então um pouco mais sobre os componentes que fazem parte aí do nosso computador. E hoje a gente vai estar então falando sobre o processador, tá? Então vamos seguir aqui mais um pouquinho. Então a gente tem aqui o processador. A definição dele, então, a gente vê que é o processador, também conhecido como CPU, né? Então a gente tem um costume de ficar chamando o gabinete, né? O nosso computador em si, a gente tem a mania às vezes de chamar ele de CPU, né? Quando na verdade a CPU, né? Central Process Unit, é a unidade central de processamento, ela sim é a CPU do nosso computador, né? Ele que é o processador dele. É o componente principal de um computador. Ele executa instruções, processa dados e realiza cálculos necessários para que o computador funcione, né? Então, se a gente fosse fazer um paralelo, né? Basicamente, o processador está para o computador, assim como o cérebro está para o ser humano, né? Então, é correto então a gente afirmar que o processador nada mais é que o cérebro nosso, né? Nós seres humanos aí. Aqui a gente tem uma imagem, né, representando aí o processador. Então esse daqui é um processador e aqui está a placa-mãe, que é um próximo componente que a gente vai estar falando aqui nas nossas aulas. Que a gente pode também estar falando sobre eles, né? O processador ele tinha engates diferentes, então se a gente for buscar na história aí do processador, a gente ia ver que os primeiros processadores eles tinham conectores diferentes desses daqui, a placa-mãe também, né? A entrada na placa-mãe ela era diferenciada, e aí a mesma coisa que aconteceu aí nas memórias e em outros componentes que a gente já andou falando aí durante as aulas, né? A gente viu que esse negócio de ficar deixando aquelas pontinhas douradas, que tá vendo essas bolinhas aqui, era tudo pontinhas douradas aqui, que era esse que eram os conectores do processador. E aqui na placa-mãe, como vocês estão vendo, tem como se fosse umas molinhas de cobre que vai então se conectar exatamente em cada um desses pontos, né? Antigamente isso daqui eram furos, perfurações, e os conectores ficavam aqui. E aí aquele mesmo problema que a gente falou, se a gente danificasse alguma dessas pontas, a gente acabava ou tendo muita dor de cabeça e tendo que tomar cuidado para conseguir recuperar, ou a gente tinha uma perda do nosso processador aí por bobeira, tá? Então esse é um dos motivos que a gente trocou, né, a maioria dos conectores aí, os componentes do nosso computador. Bem, vamos lá. Falando sobre as características do processador, né? O que é importante a gente analisar e ver, observar quando a gente vai comprar, adquirir um processador ou até mesmo fazer um upgrade no nosso computador. A primeira coisa que a gente tem que olhar é a questão da velocidade, né? Então a velocidade do processador ela é medida em GHz. Tá? Então a gente vê aí o símbolo do GHz, indicando quantos bilhões de ciclos de clock ele pode executar por segundo. Então quanto maior a velocidade, mais rapidamente o processador pode processar a informação. Quando a gente fala de clock, é realmente um clock, um tique do relógio. Então por isso que eu adicionei essa imagem aqui. Tá? Cada tiquezinho do relógio, então, né, praticamente um segundo, vamos dizer assim, é um... Como é que a gente pode falar? Cada tiquezinho aí do relógio, então, ele fecha o processamento aí do processador, né? O processamento do processador ficou estranho de falar. Fecha o ciclo, vamos falar assim, fecha o ciclo do processador, e aí entre cada um desses tiques ele consegue processar uma quantidade absurda de informação. Essa quantidade absurda de informação então é o que a gente mede no processador. Então você imagina que em um segundo a gente processa mais de 1 milhão
de informações. Então é uma coisa assim bem exagerada mesmo, como se fosse a comparação aí da velocidade do Papaléguas, né? Quem aí às vezes já assistiu, não sei se vocês assistem sempre, com relação ao Coyote. Outras características que a gente pode estar observando é a questão dos núcleos, tá? Então os processadores, eles têm aí alguns núcleos, quantidade de núcleos que cada um deles possui. Então olha aí, os processadores modernos podem ter vários núcleos, o que permite que executem múltiplas tarefas simultaneamente. Então você imagina que é como se dentro de um processador, que antes tinha um núcleo só, que seria um cérebro só, a gente agora tivesse vários cérebros dentro do mesmo corpo. Então, né, se a gente imagina assim, se com um a gente já processava milhões de dados por segundo, com 4 a gente aumenta muito, né, exponencialmente a nossa capacidade de processamento. Por exemplo, um processador quad-core possui 4 núcleos. Então, como a gente pode ver aí, esta imagem, ela é uma imagem de um quad-core, né, porque ela tem 4 núcleos aqui. Se ela tivesse 8 núcleos, ela seria chamada de octa-core, pois possui 8 núcleos. Isso é útil para multitarefas e para aplicativos que podem tirar proveito de vários núcleos. Lembrando, se você está processando uma informação simples, você não tem a necessidade de usar todos os núcleos para um processamento simples, né? Agora, quando você está fazendo um processamento extremamente complexo, aí a gente separa entre os núcleos do seu computador para que cada um deles processe uma quantidade X de informação e assim não sobrecarrega nenhum deles e a gente consegue ter as respostas muito mais rápido, tá? Falando um pouco sobre agora a arquitetura, os processadores são baseados em diferentes arquiteturas. Aqui o que a gente mais costuma falar é que o processador ele tem que trabalhar com arquitetura 86 ou 64, né? Então a gente tem aí essas duas arquiteturas bem conhecidas dentro do nosso mundo, vamos dizer assim. O x86 a gente também consegue ver em sites, em especificações como se fosse o 32, tá? Então o x86, x64 seria o 32 e 64. E o ARM, vou estar falando um pouquinho mais, só que são computadores um pouco menores, mais compactos, tá? Cada arquitetura tem suas próprias características e compatibilidades. Por exemplo, os processadores x86 e x64 são comuns em computadores pessoais e servidores, enquanto os processadores ARM são frequentemente encontrados em dispositivos móveis e embarcados. Gente, quando a gente fala de dispositivos embarcados, são dispositivos que são praticamente um mini computador, porque eles têm que ter processamento, eles têm que ter memória e assim por diante. Então, basicamente é um computador. E aqui embaixo eu coloquei algumas imagens de alguns sistemas embarcados, né? Então a gente tem aí um processador nas nossas televisões, principalmente as mais tops, né, mais recentes, as smarts da vida aí. A gente tem processadores em coisas do dia a dia, como por exemplo uma lavadora de louça, por exemplo. A gente tem processadores nos nossos celulares, nos nossos videogames. A gente tem processadores em outros componentes, né, que fazem parte da nossa casa, como por exemplo aí o micro-ondas, né, e outros equipamentos eletrônicos, eletrônicos. E como a gente falou, né, videogame, não só os grandes, como também os portáteis, também tem isso, tá? Então tem vários dispositivos que fazem parte do nosso dia a dia que possuem sistemas embarcados e consequentemente tem que ter aí um processador específico para ele, tá? Outra aí característica que a gente pode estar observando é a questão do cache, tá? Então os processadores têm uma memória cache embutida que armazenam dados frequentemente acessados para acesso rápido. Isso a gente acabou falando na aula passada, tá? Existem diferentes níveis de cache, como L1, L2 e L3,
né? Então acho que pelos L's aqui, eu acho que vocês vão lembrar dessa memória cache que eu estava explicando para vocês na aula passada, falando sobre memórias, né? Que variam em tamanho e velocidade. Uma memória cache maior e mais rápida pode ajudar a melhorar o desempenho do processador. E aqui eu coloquei uma imagem para ilustrar um sistema quad-core, né? Então a gente tem aí 4 núcleos de processamento, cada núcleo de processamento deles tem uma memória de nível 1, que é a memória que está mais próxima, então onde que ele armazena a quantidade de informação que ele está processando naquele momento, praticamente assim. A L2 seria como se fosse uma fila de espera, onde que ela armazena as principais informações que ainda vão ser processadas, né? Lembrando que aqui a gente está falando do processador, né? E a gente tem a memória RAM, e aí a gente tem a troca de informação entre a memória RAM e a memória cache, né? Lembrando disso. E a L3 é uma memória que ela é compartilhada entre todos os núcleos. Por quê? Porque como a gente tinha falado, quanto mais próximo do processador, maior é a qualidade, maior é o desempenho que essas memórias têm. Então uma memória L1 ela tem um desempenho muito maior que a L2, que consequentemente é maior que a L3. Né, que consequentemente também é melhor e maior que uma RAM, por exemplo. Só que o que acontece? Se a gente fosse fazer só de L1, a gente ia gastar muito mais recurso, muito mais custo e, consequentemente, como a gente falou, né, quanto maior a taxa de processamento, mais informação é transmitida, maior é a troca de calor entre elas, então a gente poderia acarretar em diversos outros problemas, tá? Então a gente tem aqui 2 memórias para cada núcleo e uma compartilhada, porque como a gente falou, não é sempre que a gente vai estar utilizando todos os núcleos dentro do seu computador, tá? Dependendo do que a gente estiver fazendo, a gente vai estar utilizando 1, 2, né? Então, e assim por diante. Quando tiver um processamento maior, pode estar utilizando os 4, ou se a gente estiver processando muitas informações simples, aí a gente também pode estar passando cada uma dessas informações simples para cada um dos núcleos que a gente tem aqui, tá? Outra coisa que a gente pode estar também falando é sobre a questão dos coolers, né? Como a gente acabou de falar, o processador, ele, principalmente por causa das memórias cache, ele é um dos componentes mais quentes que tem, porque toda transferência de informação, dados, processamento e assim por diante passa por ele. E ele é um componente muito quente por causa desse excesso de trabalho, vamos por assim dizer. Devido à quantidade de calor gerada pelo processador durante a operação, é comum usar sistemas de resfriamento, como ventoinhas ou dissipadores de calor. Para dissipar o calor e manter a temperatura do processador dentro dos níveis seguros de operação, então a gente utiliza os coolers. Aqui a gente tem um exemplo de um cooler da AMD. Lembrando, cada processador, cada modelo de processamento, ele tem aí um cooler específico. Então não vá pensando que eu tenho um cooler lá em casa, posso pôr no meu processador. Não, tá? Dependendo do modelo, de certas características físicas do seu processador, ele tem um cooler diferenciado, tá? Continuando aí um pouco, né, falando sobre essa parte importante de troca de temperatura, né, que a gente tem aí no nosso computador, a gente tem a questão da pasta térmica e da sua importância. Então a pasta térmica é um material condutor de calor que é aplicado entre o processador e o dissipador de calor para preencher as pequenas lacunas e irregularidades entre as duas superfícies. Sua função é melhorar a transferência de calor do processador para o dissipador de calor, ajudando a dissipar o calor gerado durante o funcionamento do processador. Uma aplicação adequada da pasta térmica pode reduzir a temperatura do processador e, consequentemente, melhorar o desempenho e prolongar a vida útil do componente. Gente, toma cuidado, porque como a gente acabou de falar aqui, a gente fala de uma aplicação adequada da pasta térmica. Então, se a gente coloca
muita pasta térmica no seu processador ou pouca pasta térmica no seu processador, a gente pode estar acarretando diversos outros problemas. Falando sobre essa questão da pasta térmica, a gente entra na questão da quando a gente pode substituir a pasta térmica dentro dos nossos computadores. Então, olha lá, as pastas térmicas não duram para sempre e podem secar ou perder eficácia ao longo do tempo devido ao calor e ao envelhecimento. A frequência recomendada para a substituição da pasta térmica pode variar dependendo do tipo de pasta utilizada, das condições de uso do computador e do ambiente em que ele está operando. Em geral, é recomendado substituir a pasta térmica a cada 1 a 2 anos para garantir um desempenho térmico ideal do processador. Eu vou ser sincero com vocês, principalmente a gente que mexe muito no computador, tem um processamento muito alto e está praticamente sempre fazendo o computador trabalhar para a gente. O ideal é a gente fazer a substituição das pastas térmicas do processador em no máximo 1 ano. Tá? E dependendo de como e quando você trabalha, às vezes de 6 em 6 meses. Tá? Então toma cuidado com isso. No entanto, algumas situações podem exigir uma substituição mais frequente, que é o que eu já estava até falando. Por exemplo, se você notar um aumento significativo na temperatura do processador, ruídos incomuns do sistema, ou se estiver realizando overclocking do processador, daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre overclock, pode ser necessário substituir a pasta térmica com mais frequência para manter a temperatura sob controle e evitar danos ao hardware. Tá? É importante mencionar que a aplicação correta da pasta térmica também é crucial para garantir sua eficácia. Uma aplicação excessiva ou insuficiente da pasta térmica pode comprometer a transferência de calor e afetar negativamente o desempenho térmico do sistema. Portanto, ao substituir a pasta térmica, é recomendável seguir as instruções do fabricante e utilizar técnicas adequadas de aplicação. Então, eu vou estar mostrando aqui para vocês um pouco sobre primeiro, né, pode ser uma novidade, então falando aí sobre essa parte de pasta térmica lá, como vocês estão vendo, a gente tem aqui a placa-mãe e já integrada a placa-mãe, a gente tem aqui um processador já, beleza. Então, você tem que imaginar o seguinte, a gente tem esse ferrinho do processador e em cima desse ferrinho do processador é encaixado o cooler. Só que se a gente for olhar muito próximo entre essas duas camadas, existe uma possibilidade de em algumas partes elas não estarem bem conectadas. Então, a ideia dessa pasta térmica é justamente facilitar a troca de calor que está na placa do processador para o cooler que vai fazer o resfriamento. Tá? Então, colocando essa camada de pasta térmica entre esses dois componentes, existe então uma facilidade na troca de temperatura e aí a gente consegue ter uma melhoria de desempenho em cima disso. Aqui tem um exemplo de uma, vamos dizer assim, bisnaga de pasta térmica que parece realmente uma agulha, né? Que a gente está injetando pasta térmica aí no processador, só que tem vários modelos, tá? Tem umas que parecem tubos de cola, que eu não tenho nenhum aqui, né? Se eu tenho cola basta tamanho vai adiantar. Tem uns que parecem uma bisnaga, então tem umas bisnaguinhas assim, que você corta a ponta e aí ela já como se fosse um sachêzinho, né? De pasta térmica, então você já coloca ela lá. E o que eu estava falando para vocês, que é o mais importante, é essa parte aqui, ó. Como a gente falou, se a gente não colocar uma quantidade ideal de pasta térmica, a gente pode ter vários problemas. Se a gente pôr pouca pasta térmica, vai ter partes aqui do processador que vai ficar sem a pasta e vai dificultar a troca de temperatura. Agora, se a gente tacar muita pasta térmica, a gente tem um problema agravante, que é o seguinte: a pasta térmica, o objetivo dela é então conduzir o calor. Só que como a gente pode ver, ó, se ela não ficar só na parte que foi feita para
vamos dizer assim, aguentar altas temperaturas, ela pode começar a queimar componentes que não eram para estar em contato com uma temperatura tão elevada. Tá? Então, se você for me perguntar, é mais aconselhável você pôr menos pasta térmica do que pôr mais. Tá? Menos pasta térmica, não estou falando que você pôr só uma bolinha aqui de pasta térmica. Estou falando assim, se você errar a medida e pôr menos do que o necessário para encher, vamos dizer assim, essa parte aqui, ela vai funcionar ok. Agora, se você pôr muita, além dessa lambança que vai virar, ainda tem a chance de queimar os componentes que estão em volta, tá? Agora eu vou falar um pouco sobre a história do processador, mas para não ficar muita coisa, eu vou cortar esse vídeo aí em 2 partes, tá? Até porque já passou de 20 minutos. Tudo bem, gente? Então, até a próxima parte do vídeo, falando sobre a história do processador. Tchau!